Graça e paz, queridos e queridas, amigos e amigas que estão nos assistindo através desse canal. Mais uma vez, com alegria no coração, nós queremos começar esse tempo precioso que o Senhor nos proporciona semanalmente, a estarmos na presença do Senhor, não só hoje, mas em todos os momentos é tempo de orar, mas especificamente de falarmos com o Senhor e buscar os propósitos para o qual nós estamos apresentando a Ele os propósitos das nossas vidas, aquilo que nós desejamos no Senhor. E eu quero, sem demora, neste dia, ler um texto bíblico com vocês que está no Salmos 34. Todo o Salmo 34 é muito lindo, muito tremendo e de uma riqueza que nós não damos conta de descrever. Você precisa de ler, de pedir orientação ao Espírito Santo, de ouvir mais pessoas sobre isso. Podemos voltar a falar sobre isso em outro momento. Mas o versículo 17 do Salmo 34, eu vou ler até o 22, diz assim: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será punido. Palavra de Deus para nossas vidas. Quero convidá-lo neste momento a orarmos, pedindo ao Senhor para nos direcionar e também falar profundamente aos nossos corações, no nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra, te agradecemos pela leitura dela e te pedimos, ó Pai, a inspiração do Espírito Santo, que o Senhor esteja trazendo a nós uma revelação sobrenatural, porque é o Senhor que tem a palavra sobre o seu domínio e as nossas vidas também sobre os seus cuidados. Nessa hora nós apresentamos nossos corações, nossa mente, nosso ouvido e a nossa disposição em apresentarmos diante do Senhor em busca da Tua vontade para nossas vidas e para a vida da Tua igreja e daqueles e daquelas que precisam ser alcançados pelo poder do Senhor. Eu oro porque creio que o Senhor ouve as nossas orações e também apresento a oração do meu irmão e da minha irmã neste momento, em nome de Jesus. Queridos, esse salmo foi escrito por Davi, quando ele fugia de uma situação, que ele teve que se fingir de louco. Acho que a maioria de nós sabemos. E era uma situação muito delicada, muito complicada, que ele teve que enfrentar, porque ele era passível até de morte, poderia ter sido assassinado. E sabe o que me encanta no Salmo? Se você ler os primeiros versículos, ele, além de ele ter que fingir de morto, além de louco, além de ele ter que fingir situações, ter que se submeter a situações constrangedoras, ele era um grande líder naquela época já, liderava um exército muito poderoso. Ele começou a olhar para livramentos que o Senhor dava, para situações em que ele estava envolvido, e que agora ele teria que acreditar em Deus mais ainda do que ele já acreditava. Mas o que me chama a atenção no texto, nesse primeiro momento, é que o salmista, o Davi, o rei Davi, aquele que estava sendo convidado ou de maneira hostil e forçada, a sair do conforto que ele estava ali, como líder de Abimeleque, e ele tinha agora que apresentar a Deus, talvez as suas queixas e os seus clamores para pedir livramento do Senhor. E é interessante que o Salmo, ele começa no versículo 1 dizendo: eu bendirei ao Senhor. Como bendizer o Senhor numa situação dessa? Olha que ousadia desse homem. Como alegrar o coração, como entender e por querer apresentar diante do Senhor a sua vida de maneira assim. Às vezes ele teria que dizer: Senhor, o que está acontecendo comigo? Essa é a minha compreensão, o que está acontecendo comigo? Eu fiz de tudo certo, eu tenho procurado, eu fugi de Saul, eu sou fugitivo em terras estranhas. O Senhor me disse que eu seria rei em Israel, o Senhor me ungiu rei em Israel. Ele poderia ter lançado mão da murmuração, dos reclames, das dores, dos sofrimentos, da angústia que ele passava, do temor, do pavor que ele estava vivendo, das circunstâncias todas, inclusive do medo de perder a própria vida, sabe? Mas Davi, nesse salmo, demonstra uma confiança extraordinária, demonstra uma postura completamente segura da fé que ele tinha em Deus.
da fé que ele tinha no Senhor, do propósito que ele tinha convicção no seu coração, que Deus tinha colocado, tinha chamado, que toda aquela circunstância e situação não fora gerada por ele, mas sim, talvez por Satanás e por seus anjos e por seus inimigos. Inclusive no texto ele começa a lembrar daquilo que Deus fez contra os inimigos de Israel. Não contra ele, contra os inimigos de Israel, que Deus atuou de maneira sobrenatural, inclusive levando muitos inimigos a se perecerem, a sofrerem a angústia, a sofrerem a perca das suas próprias vidas para livrar Israel. E ele estava agora olhando não para aquilo que estava à frente, para as dificuldades que enfrentava naquele momento, para a dificuldade que ele teria que passar, na angústia que ele poderia sofrer, né? Por causa de estar caminhando, tentando fugir e encontrar com um soldado de Abimeleque, soldado do rei que mandaram matar, que queriam tirar ele daquele local a qualquer custo e perder a sua própria vida. E Deus, nesse meio todo, dá para ele estratégias grandiosas, estratégias de conquista, estratégia de vitória, estratégia que vai além, inclusive, da compreensão de que o próprio Davi conseguiria compreender. Sabe? Mas o versículo 17, que é o versículo que nós lemos, ele diz: o justo clama ao Senhor. O justo, ao invés de ficar olhando para a circunstância e olhando achando que ela é difícil de ultrapassar, de vencer, ele coloca ela diante do Senhor. Ele apresenta diante do Senhor. Ele diz para o Senhor: Senhor, as lutas são grandes. Humanamente falando, eu não dou conta de ultrapassar essa barreira que me foi imposta. Ultrapassar essa situação que está gerando preocupação no meu coração. Não é isso que a Bíblia está dizendo, que não vamos ter preocupação, ou que o Davi não teve preocupação. Mas pelo contrário, ele passou por isso celebrando e reconhecendo que Deus era grandioso. Então o justo apresenta ao Senhor aquilo que lhe incomoda, aquilo que lhe atrapalha, aquilo que muitas vezes tira a sua paz, aquilo que muitas vezes tira seu sono, aquilo que muitas vezes são preocupações humanas e que muitas vezes o diabo usa dela para nos prender e nos deixar amarrado a um fardo que o próprio Senhor Jesus disse para nós entregarmos o fardo a Ele e pegarmos o jugo, porque o serviço que Ele tem nos dado é mais leve, é suave, não é escravidão, pelo contrário, é um serviço que Ele mesmo nos ajuda através do poder do Espírito Santo. E a palavra de Davi, a palavra do salmista aqui diz: o Senhor ouve. Olha que coisa maravilhosa. Isso quer dizer que Deus não ouve as nossas murmurações. Em outras palavras, quando nós estamos murmurando, nós estamos reclamando, nós estamos às vezes pontuando outras coisas, né, que seria desnecessário, talvez apenas nos retardasse, deixasse o processo de Deus agir, nós ficamos ocupados demais com outras coisas, enquanto Deus está falando: filho, eu quero ouvir a sua necessidade. Qual é o seu planejamento para sair dessa angústia? Só me diz que eu estou contigo. Eu estou pronto a ouvir. Eu estou pronto a olhar para frente junto com você. Já sei quais são as suas lutas. Já sei que você, Davi, vai ter que enfrentar isso. Você corre o risco de vida. Mas eu estou pronto para ouvir o que você decidiu em Deus, na minha presença, e te ajudar a vencer essas tribulações, a vencer esse tempo de guerra, esse tempo de aflição, esse tempo de angústia, e te dar o livramento de todas estas angústias, porque Deus não veio trazer para nós angústia. Quem coloca em nossos corações, nossas vidas, é o Satanás e os seus demônios. Ele vem tentar tirar a nossa paz através de uma série de coisas. Muitas vezes nós ficamos olhando para o passado e achando que isso só acontecia lá com Davi. Queridos, há tantas coisas acontecendo nos dias de hoje. E tem coisas que me preocupam muito. Mas eu preciso de clamar ao Senhor. Eu preciso de ter a convicção que Deus está ouvindo.
E eu preciso de ter a clareza que eu já recebi o livramento. E eu preciso de ter a clareza que todas as minhas angústias também estão na mão do Senhor e que o Senhor vai livrar. E o versículo 18 diz o seguinte: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Olha que palavra tremenda. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Perto está Deus daqueles e daquelas que buscam o Senhor humildemente, que busca o Senhor não apresentando e decretando as suas vontades para que Deus faça do seu jeito, mas Deus quer fazer aquilo que está no coração dele, que é melhor para nossas vidas, sabe? E às vezes eu quero pontuar isso aqui com muita tranquilidade para você pensar. Mas recentemente eu fui conversar com uma pessoa e que sempre tem as suas angústias, né? A gente recebe muita gente no gabinete, e uma das coisas que eu tive que dizer para ela foi o seguinte: está faltando humildade, está faltando coração quebrantado. Porque Deus não me responde. Mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou, PhD, pós-graduado e um monte de coisa, eu sou muito bom no que eu faço isso, mas eu estou exercendo uma função que não tem nada a ver com aquela a qual eu sonhei. Queridos, e às vezes nós apresentamos o nosso currículo acima do potencial de Deus. Isso é um pouco de falta de coração quebrantado. Ele salva as nossas vidas quando nós apresentamos com humildade diante do Senhor. Então, uma coisa que eu tenho pedido para o Senhor é que Deus sempre coloque no meu coração um coração quebrantado e uma contrição, não só de espírito, mas de corpo e alma, que agrade ao Senhor. E humildade não é ser julgado, ser afrontado e ficar calado, mas é ser confrontado e executar aquilo pelo qual você está sendo confrontado, seja por Deus ou seja pelas pessoas que estão à sua volta, e exercer aquilo que Deus colocou você para exercer. Se é sacerdote do lar, como sacerdote do lar. Se é intercessor, como intercessor. Se é líder de ministério, como líder de ministério. Você precisa ter convicção, você precisa ter certeza daquilo que Deus te deu no início da sua vida, né? E se você foi colocado em determinada função, entenda ela e execute como Deus gostaria que você executasse, não achando que você é incapaz, não achando que você não consiga, não achando que você é coitadinho. Nós não somos coitadinho, pelo contrário. Nós servimos um Deus grandão mesmo, como dizem as crianças, um Deus maravilhoso, um Deus que escuta, que ouve o nosso clamor. No entanto, volto a dizer, não precisamos de perder tempos com murmurações. Deus suprirá as nossas necessidades. Deus suprirá as nossas necessidades físicas e espirituais. Deus nos ouve. Ou uma coisa interessante, nós precisamos de apresentar a Deus não forjando, criando um ambiente diferente, umas palavras eloquentes. Deus ouve da forma em que nós colocamos e nos responde da forma que nós necessitamos. Nós precisamos de sermos humildes, de dizer ao Senhor cada vez mais, de ter o coração quebrantado, de dizer ao Senhor: Senhor, eu dependo do Senhor. Queridos, tudo que Deus colocou nas nossas mãos foi para nós executarmos com muita competência, mas essa competência, quando ela é dosada de um coração quebrantado, de humildade, de contrição de espírito, nós atingimos o mais profundo do coração de Deus. Atingimos o mais profundo da vontade do Senhor, experimentamos as maiores grandezas que Deus pode, os maiores milagres que Deus pode fazer na nossa vida, todas as aflições que a palavra está dizendo que nós somos justos de justificados. Jesus nos justificou na cruz do Calvário para sermos eleitos sacerdotes e santos dentro da nossa casa, no ambiente que nós vivemos. Nós somos completamente, o poder do Senhor está completamente disponível para mim e para você viver as grandezas de Deus, ainda que seja como Davi estava, fugindo do rei Abimeleque, fugindo para não morrer. Se você estiver dentro do propósito de Deus, hoje eu estava lendo um texto bíblico, o Levi estava lendo um texto bíblico, meu filho, e ele, bem no capítulo
11 de Mateus, e tem aquela parte que fala: se vocês forem levados aos tribunais, se vocês forem presos, se vocês forem chicoteados. E ele ficou impressionado com aquilo tudo, né? Fala dos discípulos ali, quando Jesus chama os seus discípulos, e aí ele começou a lembrar, ele falando, muitos dos discípulos foram, né? Foram chicoteados, inclusive mortos, né? E eu disse: sim, filho, mas todos eles agradaram ao Senhor de tal forma e experimentaram de Deus coisas extraordinárias, né? Eles não tiveram medo, não tiveram temor. Nós hoje não estamos tão expostos a esse risco para acreditar no Senhor, né? Para viver a palavra do Senhor, para buscar as coisas do Senhor. Mas é um jeito de Jesus dizer, e o Davi está dizendo para nós, para que crermos, que em todo tempo nós precisamos de crermos, que em todo tempo nós temos aflições. Enquanto Jesus diz isso: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que nós, mesmo sendo justificados, aceitando o Senhor Jesus, vivendo para o Senhor Jesus, nós teremos livramento, nós teremos aflições, mas os livramentos são constantes pelo Senhor. O Senhor livra-nos de todo o mal, mesmo que Ele tenta rodear a nossa vida, mesmo que Ele tenta de alguma forma nos constranger, de alguma forma nos abater, nos submeter a vontades que não são vontades do Senhor, nos afastar da presença de Deus. Existe um Deus que está sempre disposto a nos ouvir quando nós sentirmos cansados, enfraquecidos ou necessitados de coisas espirituais ou de coisas na nossa saúde, no nosso físico, na doença emocional, e aonde for que nós colocarmos, pode ser essa talvez a sua grande angústia, ou a minha grande angústia, ou a angústia de você que está nos ouvindo. Existe um Deus que espera que nós clamamos a Ele e pidamos socorros ao Senhor. Queridos, muitas vezes nós, quando o justo clama, como diz o versículo 17, a palavra de Deus está dizendo para mim e para você: parem de fazer as coisas com seus próprios conhecimentos. Não que você não deva agir com o conhecimento, mas achar que o seu conhecimento é maior do que o poder de Deus. Achar que o conhecimento da medicina é maior que o poder de Deus. Achar que o conhecimento da psicologia é maior que o poder de Deus. Achar que o conhecimento da sua vida profissional, do seu potencial, é maior do que o poder de Deus. Nós não em momento algum, queremos dizer que essas coisas não são válidas. Pelo contrário, isso é dom de Deus para aqueles que sabem. É dom de Deus para aquele que é médico, para aquele que é psicólogo, para aquele que é profissional da área da saúde, para aquele que está procurando emprego e tem um currículo maravilhoso. Foi Deus que te deu. Mas nós precisamos de apresentar ao Senhor e dizer: Deus, eu tenho tudo isso, mas se a tua graça não for comigo, eu nada serei. Se a tua graça não estiver me ajudando, eu nada posso. Queridos, Davi tinha sobre a vida dele uma promessa maravilhosa. Era filho de um grupo, de um senhor que tinha mais filhos. Jessé tinha mais filhos do que tudo, né? E lá ele estava no meio das ovelhas. Nem sequer foi lembrado pelo seu pai. Mas um grande sacerdote de dentro do palácio entendeu a vocação de Davi, entendeu a vontade de Deus e foi lá e quase tentou ser persuadido pelo próprio pai, que os outros filhos eram maior e mais importante do que Davi. Mas o foco daquele sacerdote, chamado Samuel, não perdeu a visão. Por mais que aqueles homens fossem poderosos, fortes guerreiros de batalha, agora ele unge um cara que é o mais simples, o menorzinho de todos, o mais rejeitado e que tinha a pior das funções daquela época, era cuidar de ovelhas. Das poucas ovelhas, como diz os irmãos, das ovelhas mirradas, das ovelhas doentes, ele cuidava. Sabe, agora esse cara chamado Davi, esse homem chamado Davi, esse ainda não rei, que estava sobre ele já a unção de rei, estava enfrentando uma grande luta. Ele poderia ter chegado diante de Deus: Deus, o que está acontecendo comigo? O que eu posso fazer? O que o Senhor quer mais de mim? Murmurado um monte de coisa. O que o Senhor está esperando para me colocar no lugar de Saul? Saul só tem cometido besteira. Saul só tem aprontado, tem sido idólatra, tem sido um monte de coisa, tem feito sacrifícios que não deve fazer.
E aí o Senhor coloca mais um rei para me perseguir. Davi sabia que existia uma promessa e que essa promessa seria cumprida de acordo com o querer e com a vontade do Senhor. Mas que para isso ele precisava do tempo certo. Davi teve a oportunidade, inclusive, de assassinar o rei e ser o rei no lugar dele. Mas ele posicionou humildemente: Saul é meu senhor enquanto eu não for rei. E quando Saul morreu junto com Jonatas, Saul e Jonatas morreu, ele chorou amargamente a morte de Saul, demonstrando a humildade para a qual Deus tinha chamado. Foi por esses motivos, foi por essas situações, foi por essas atitudes que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Saul, quando nós olhamos para a Bíblia, talvez tenha sido um homem tão obediente, até mais do que Davi. Mas quando nós olhamos para Davi, com todos os seus pecados, com todas as suas lutas, com todas as suas dificuldades, com todas as suas aflições e angústias, como ele próprio disse, com toda a sua, seu currículo de sanguinário, poderoso, em nenhum momento ele se achou mais do que Deus. Em nenhum momento ele abandonou o Deus que tinha ungido ele para ser rei. Em nenhum momento ele abandonou a sua origem e perdeu o seu foco. Todas as vezes que Davi pecava, ele corria para os pés do Senhor com o coração quebrantado e humilde e espírito contrito. Nos Salmos nós vemos isso, Salmo 32, Salmo 51, do pecado do adultério dele com a Batseba, né? Ele vai dizer ao Senhor: pequei, Senhor, contra ti, e começa a chorar diante de Deus e quebranta-se diante do Senhor e faz uma pergunta um pedido muito claro no versículo 12 do Salmo 51, se você quiser conferir: Senhor, restitui-me a alegria da salvação, restitui-me a alegria da sua presença. Não me dê nada, Senhor, restitui-me. Eu não estou pouco importando com o reino, eu estou importando com estar diante do Senhor. Eu estou importando com estar na tua presença, com viver a santidade, ainda que o pecado bateu na minha porta. Sabe, queridos, eu olho para esse texto bíblico, para essa figura chamada Davi, e fico pensando comigo, né? Deus o amava. Deus estava perto dele, porque tinha muita coisa que Davi fazia de errado, mas ele tinha um coração contrito. E a confiança de Davi no Senhor era maior do que qualquer coisa. Era maior que o poder que ele tinha na espada, era maior que o poder do exército, era maior do que o poder do reino, era maior do que todo o poder que ele estava envolvido. A confiança nossa precisa de estar no Senhor. Sabe, queridos, eu concluo essa palavra dizendo isso para você. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos entender que as tribulações estão diante de nós, que as angústias estão diante de nós. Precisamos de acreditar que Deus está sempre disposto a nos ouvir. Precisamos de acreditar que Deus está perto de nós para nos ajudar quando nós precisamos, quando nós estamos no meio da luta. Precisamos de entender que quando a nossa alma está angustiada, está aflita, o Senhor resgata-nos novamente para junto dele. Por isso, é necessário nós gastarmos nossa vida e desgastarmos, se for o caso, orando e bendizendo o nome do Senhor. Olhando para fora, falando: Senhor, faça uma intervenção na minha vida, na minha família, na minha nação, na realidade política, nessa corrupção louca que tem estado aí fora, nesse tempo de eleições. Em nome de Jesus, visita de maneira sobrenatural cada um daqueles e daquelas que pertence ao Senhor. Eu quero terminar dizendo para você: você está em aflição, você está sendo perseguido, você está entristecido, você está angustiado, você está de alguma forma apreensivo, você está ansioso, você está com medo, você está inseguro da sua vida de agora em diante, dos próximos anos. Creia no Senhor, faça como o salmista, clame ao Senhor,
Ele vai te ouvir, Ele vai te livrar. E toda angústia e tudo isso que nós apresentamos aqui agora vai ser extirpado da sua vida. Em nome de Jesus, quero orar com você, pedindo ao Senhor a sua bênção. Você que está nos ouvindo pela primeira vez, que está nos ouvindo aqui, também assistindo pelo esse canal, quero declarar as bênçãos do Senhor. E pode ficar à vontade para fazer contato conosco. Deixa Deus falar no seu coração. Deixa Deus agir. Apresente diante do Senhor a sua vida. Apresente diante do Senhor aquilo que você gostaria de ser ajudado pelo Senhor. E saiba, Deus gosta de ouvir nossas orações. Deus ouve. Perto está o Senhor de você. Quebrante-se diante do Senhor e apresente diante do Senhor sem nenhuma reserva, com o espírito contrito, com a alma talvez abatida, mas aceite a promessa de Deus sobre sua vida. Talvez você possa pensar, já passou o tempo. Não, ela vai se cumprir. Basta você acreditar. Creia nisso. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar por esse tempo junto, com cada uma dessas pessoas que está nos ouvindo, nos assistindo por esse canal. Obrigado, Senhor, porque a palavra de hoje, ela nos desafia a começar em mim, a depender do Senhor. São muitas as lutas, as angústias e aflições do dia a dia, mas sobretudo nós acreditamos nesse Deus, que é maravilhoso, que é tremendo, que ouve as nossas orações. Peço agora que o Senhor esteja respondendo a oração desse irmão, dessa irmã, desse amigo que está diante do Senhor. Apresento ele diante de Ti, te pedindo que o Senhor possa cuidar com carinho de cada detalhe, de cada momento, de cada oportunidade que ele está buscando, da saúde dele, da vida emocional, do seu trabalho, da sua família, da sua fé, em nome de Jesus. E que também aqueles que estão buscando a salvação em Jesus Cristo, como diz o salmista, ele possa encontrar em Ti neste momento. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa perdoar os nossos pecados, os pecados deles, e também, ó Pai, em nome de Jesus, incluir o nome de cada um no livro da vida. Eu oro porque eu creio que o Senhor ouve as nossas orações, que assim como o Senhor colocou regozijo na vida de Davi, mesmo no meio da perseguição, esse regozijo virá sobre nós, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia é a causa de não termos sido consumidos em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Um abraço, fique na paz do Senhor Jesus e que ela possa reinar dentro da sua casa. Quiser deixar um recadinho, deixa aí. Quiser entrar em contato conosco também, se você fez essa oração que nós falamos no final, você também pode nos escrever. Queremos te ajudar a aproximar mais do Senhor naquilo que nos que nós temos condições. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Um abraço.